O impulso de hoje é quando o coração fica preso e temos dificuldades de sentir a pulsação do momento presente. E dando continuidade ao estudo dos atributos de Herx, dar lugar ao inesperado e ao desconhecido, que é muito na linha do impulso da partilha. Esse coração que fica preso, não? O que é esse coração? É o coração físico? Ou é um núcleo de vida em nós? Uma projeção dessa vida única em nós? É uma pergunta. E quando ele fica preso em algo, nós sabemos muito bem, mesmo que nós não tenhamos consciência do que está nos prendendo, nós sabemos que algo está nos prendendo, não é assim? Nós sentimos que algo está preso, algo não está presente no que estamos vivendo nesse momento, e ficamos bastante incomodados. E o incômodo não é porque ficamos presos, é porque sabemos que ao ficarmos presos, nos desconectamos dessa pulsação de uma vida mais ampla que nos chama, como diz o cântico, não? Sopro do Espírito. Bem, e por que ficamos presos? O que significa ficar preso? E o que em nós fica preso? E é importante darmos atenção a isso, porque senão arrisca da nossa mente humana, soberba como toda mente humana, ela se equivocar que ela não tem que se liberar de nada. Então ela aprisiona as realidades internas, molda a sua maneira, e aí estamos cada vez mais presos sem nos darmos conta. Bem, quando nós ficamos presos ou apegados a algo, isso pode ter muitas abordagens. A realidade é que o apego, não, nós ficamos presos a uma experiência anterior, seja qual for, e seja em que nível for, é esse apego que dá vida àquilo. E como uma vida artificial, criada pelo apego, parece real para nós. Porque essa memória dá vida a essa experiência dentro de nós, nós ficamos vivendo aquilo. E aquela que é a pulsação do momento presente, que não coincide com aquilo, não consegue, a uma certa altura, nos atrair para esse inesperado e para esse desconhecido. E veja, nós já estudamos numa partilha anterior que cada centro planetário tem uma genética, tem um código genético. Não no sentido do DNA ou a genética humana, o código genético do centro planetário, que determina, portanto, toda uma situação em torno desse código essencial, e tudo passa a se organizar, a pulsar, a se expressar, a se revelar a partir dessa genética. Então, se nós nos desconectamos dessa genética por insistir nisso que nos prende, nós acabamos não percebendo a vibração e a força que nesse momento presente está tentando atrair-nos para o desconhecido, para o inesperado, e a uma certa altura nos sentimos desestimulados. Aí ou abandonamos a nossa trajetória conscientemente, ou desvalorizamos esse caminho, ou começamos a buscar alhures, buscar outra coisa, porque interpretamos que não estamos encontrando o que estamos buscando. Bem, então, nós, ao evoluirmos, vamos fazendo sínteses e deixando etapas para trás. E tem um livro que é A Cura da Humanidade, onde é revelado que tem hierarquias no universo, que elas existem nos interstícios, dos universos e dimensões, só para expressar o que nós aqui muito opacamente chamamos de gratidão. Então imagine, existem hierarquias que representam a energia da gratidão. Será que é porque ela recebeu alguma coisa, então ela agradece? Não teria nenhum sentido. Então são esses espelhos extremamente fluidos e transparentes, que simplesmente canalizam, refletem, expressam aquilo que recebem e sabem que aquilo é a vontade superior. E não tem nenhuma observação, nenhum comentário, nenhum porém, como nós em geral temos, não?
devido ao nosso estado atual de consciência. Digo isso porque se nós não compreendermos que é através da gratidão que nós retiramos o essencial da nossa experiência, nós inevitavelmente teremos muitos apegos, porque teremos recordações, memórias, pela forma, lembra da partilha anterior? Pela forma como algo se expressou para nós, desde algo espiritual até algo humano, e ficamos presos ali. Então a essência daquele aprendizado, através da gratidão, é como fosse o fluido, ou o canal, ou a ferramenta, ou a ponte, como cada um puder compreender, para que a essência daquilo vá habitar uma nova expressão, se traslade para uma nova expressão. Mas se eu estou preso naquela expressão, eu nem consigo ver a próxima expressão. Não. Então, a energia da gratidão, e Maria falou sobre isso na penúltima mensagem, não? A energia do silêncio, da gratidão, que se ela continua falando isso, é porque nós continuamos não entendendo o que é isso, porque senão ela estaria falando outra coisa. Não? Então, se ela volta a falar sobre silêncio e gratidão, é que precisamos tentar compreender, talvez de outra perspectiva, já um assunto tão já oferecido, não, para nós, o que se pode querer dizer nesse contexto. Bem, também acontece, e não temos que nos sentir culpados quando somos presos a algo, mas podemos, com sabedoria, buscar compreender o que está acontecendo. E uma ajuda poderia ser nós compreendermos que nós temos muitas etapas incompletas, muitas etapas não concluídas e não sintetizadas. Tanto nessa vida, que é algo quase que insignificante diante de centenas de encarnações que nós já tivemos, fora a experiência no universo. Então, o que é uma encarnação diante de centenas de encarnações, mais as experiências no universo? Nós vamos calcular, é como olharmos um barquinho no meio do Oceano Atlântico, não é nada, não é nem visto, é quase que insignificante. Por outro lado, se nesse barquinho tem um pequeno espelho, ele reflete o sol, não é assim? Então também ele é muito importante, porque naquele momento o sol pode se refletir e nós vemos aquele barquinho através de um pequeno espelho. Onde eu quero chegar? Nós acumulamos muitas etapas incompletas, inconclusas. E já estudamos isso numa partilha anterior também. Então a alma, ela vai registrando aquele tanto que nós não assimilamos e não concluímos, e projeta aquilo na encarnação seguinte. Só que nas encarnações anteriores, nós sabíamos que tínhamos uma próxima encarnação com condições muito semelhantes e seguramente poderíamos concluir aquela etapa depois. Só que agora, com o despertar das mônadas e com a ativação do corpo de luz, a alma sabe perfeitamente bem, ela pressente, ela intui, ela sabe internamente que está fechando um ciclo. Então, tudo que está incompleto, ou que esteve incompleto na alma, se projeta ao mesmo tempo nesse momento presente. Então, isso também não é que justifica, mas ajuda-nos a compreender o tipo de pressão que nós vivemos. Porque não é só de algo incompleto dessa vida, ou de uma incompreensão de uma situação em si. São muitas coisas. E, além disso, algo que eventualmente estava quieto, que a hierarquia estava curando no nosso inconsciente, que a hierarquia estava trabalhando no centro planetário, ou de uma maneira indireta, o ego ativa. A personalidade ativa de maneira artificial. Então, tudo aquilo volta a se precipitar e a alma fica, muitas vezes, sem ter o que fazer. O apego, ele existe em muitos níveis também. No plano mental, no plano emocional e no plano anímico. Tem almas apegadas também a experiências anteriores. Então, para o nosso anjo da guarda, nesse momento, que nós ainda tratamos essa realidade de maneira muito periférica, não? Muito poucos de nós realmente fazem um movimento consciente de, bom, o que é isso afinal? Como eu me relaciono com isso? Como funciona essa relação? Não? E persistimos nessa intenção. Então,
logística que existe no plano anímico, anjo da guarda, grupos de almas, a energia do corpo de luz, as escolas internas, nossas mônadas, ou seja, existe um universo de ajudas disponíveis, mas nós queremos nos transformar. Nós queremos sair do ponto que nós estamos. Então, esse ficar preso, quando ele se localiza, ou quando ele está hospedado no plano mental, é como se o plano mental ancorasse uma certa condição e reconstruísse expectativas, experiências anteriores, que definitivamente não dizem respeito ao momento atual nosso. Porque se dissesse respeito ao nosso momento atual, viriam com uma outra essência, com outro impulso, e nós não nos sentiríamos presos em nada. Não. Tigrinho dizia que a energia da entrega e da consagração, o que o espírito experimenta, é como se estivesse pendurado num fio de nylon. E quando olha para onde está pendurado, não vê. É um fio que se perde no infinito, olha para baixo também não vê nada. E o mais paradoxal é que sente uma segurança interior. Isso é entrega. Quando está no caminho da entrega, essa aparente insegurança, não ter onde pousar a cabeça, como disse Jesus, não é assim? Eu não tenho onde pousar a cabeça. Isso seria entrega. Então, quando nós perdemos a pulsação do momento cíclico que o plano evolutivo está transitando, nós, inevitavelmente, vamos buscar alguma âncora ou algum ponto onde nós sintamos alguma segurança de que estamos no caminho certo. Então, a obra ela é muito heterogênea. E quando Figueira foi fundado, quando Mirnajá foi apresentado, foi dito claramente, tem seres despertando a mente, tem seres despertando a alma e tem seres despertando a mônada. Então o grupo ele é muito heterogêneo, muito heterogêneo. E naquele grupo de 84 tributos, nós temos ali alimento para todos os grupos e para todo tipo de situação que nós temos que viver. E além disso, temos os atributos dos demais centros planetários também, nesse contexto, estudando os GX. Então, a mente, ela está nesse processo não de purificação, de despertar. E o despertar da mente, para quem está despertando a mente, é para despertar de que existe um eu superior, que existe um nível superior que deveria trazer essa luz, essa intuição e guiar o nosso caminho consciente aqui. Depois a alma, quem está despertando a alma, vive um impulso bastante particular, porque a alma percebe que ela tem que lidar com essa confusão da purificação da personalidade e dos corpos, e ao mesmo tempo ela se vê realmente fascinada pelas energias do corpo de luz e pelos níveis superiores. Então ela fica, eu vou para lá, eu vou dar atenção para o que está acontecendo com o meu prolongamento que está encarnado. Então a alma nesse momento vive realmente uma espécie de um alongamento contínuo, um estiramento contínuo em duas direções, na direção da vida interior e na direção de minimamente conter a arbitrariedade do ego e os seus movimentos. Nós sabemos, pela chamada espiritualidade clássica, que quando nós desencarnamos, a nossa consciência leva com ela um átomo permanente de cada corpo. Corpo físico etérico, corpo emocional e corpo mental. Então, os nossos corpos têm um conjunto de partículas, de aglomerado, que é uma mescla importante. Imagina se de cada encarnação nós levamos vícios, hábitos, desvios, também qualidades, virtudes. A essência daquilo fica no átomo permanente. Na encarnação seguinte, em torno desse átomo se recompõe um corpo. Então hoje, para a alma, é uma luta, porque ela olha e vê esse pacote, ele vê esse combo, ela vê de outra dimensão esse combo, e ela fica tentando magnetizar
esse processo como um todo, não, para que ela possa ter uma oportunidade de servir. E esse processo do desapego, de nós podermos sentir o momento presente, caminharmos na direção do inesperado, do desconhecido, ele foi transitado por nós em outras vidas, um pouquinho a cada vida. Então fomos evoluindo, e nesse processo também desgastando o que nós já conhecíamos, por não viver aquilo. Então, nesse momento, nós precisamos aprender a conviver com essa pressão que nós experimentamos. É muito importante aprender a conviver e não buscar se livrar dessa pressão, porque essa pressão não vai diminuir. Essa pressão que nós sentimos, ela não vai diminuir. Primeiro, porque ela é necessária. Primeiro, porque ela é a resposta do que nós tanto estamos buscando. E nós interpretamos de outra maneira. Não? Nós vemos isso como algo que vem para nos destruir. Então, quem é que diz? O que em nós tem esse medo de ser destruído ou de ser transcendido? Seguramente os corpos, algum aspecto de um corpo, ou esse conjunto que é a personalidade, ou até mesmo a identidade espiritual em algum nível. Então, na essência do trabalho da hierarquia está esse amor ao desconhecido, essa busca por algo que nós não sabemos o que é, não sabemos como vai se apresentar. Então, na medida, e nós tivemos nos últimos anos, o enriquecimento com o trabalho com a hierarquia mais conscientemente, e com os mensageiros divinos, um risco nós acharmos que chegamos em algum lugar, e de nos acomodarmos, de pararmos de buscar o Cristo dentro de nós. Maria falou recentemente, e Cristo também falou. Maria falou bem recentemente, na mensagem, não, para a canção dos fogos. É o momento de viver a minha mensagem, em outras palavras, não. Viver a minha palavra. Viver. E Cristo havia dito também isso. E São José também já havia dito isso anos atrás. E nós não podemos deixar isso assim, solto. Tá, mas eu já vivo. Ou eu acho que eu já vivo. Ou então, não sei o que é isso, mas deve estar bem. Então, é muito importante nós refletirmos sobre tudo isso, porque senão nós não vamos conseguir realmente, me corrija, não vamos conseguir, como poderíamos conscientemente acompanhar um pouco mais o que estamos vivendo. Diz um relato sobre aquela consciência que foi Ramana Maharshi, que ele que vivia num certo estado, um dia um discípulo procurou e começou a falar de vários ditos problemas, ou situações, ou incompreensões, situações do dia a dia, competições dentro do ashram. Ele, com aquele seu olhar tenro, benévolo, ele falou: problema? O que é um problema? Problema? Não sei o que está falando. E ali ele relatou com esse discípulo tudo aquilo que ele via no discípulo, que para o discípulo ele falou: você está louco, o que você está falando de mim? Então esse pequeno relato dessa situação histórica, digamos, de Ramana Maharshi, nos mostra como nós interpretamos de uma maneira, em geral, distorcida, a nossa verdadeira realidade. Então é por isso que nós estimulamos o silêncio, a reverência, o anonimato, a vida interior. É porque se nós estamos nisso, não tem tempo para mais nada. Quando vem um movimento assim, uma espinha que vem do emocional para competir, ou para criticar, ou para sentir ciúme, a nossa consciência não entra naquilo. Mas nós não estamos atentos à vida interior, não estamos alinhados ao nosso interior. Por mais que às vezes Cristo esteja numa aparição, projetado às vezes até etericamente no ambiente, nós estamos na nossa bolha, encapsulados na nossa compreensão ou interpretação do que estamos vivendo. E aqui não vai uma crítica, não é uma ofensa para a nossa personalidade, é só um convite para nós nos rendermos
E veja bem, o atributo diz dar lugar. Não? Dar lugar é uma expressão, um verbo com um impulso, dar lugar. Olha, esvazie-se, dê lugar a algo. Ao quê? Ao inesperado e ao desconhecido. Então, dar lugar é o que nos corresponde. Dar espaço para que tudo isso que estamos ou buscando, ou nos oferecendo para, ou nos devotando a, ou orando em direção a, ou pedindo, ou implorando, ou suplicando, esse é um movimento, é uma via. Mas o universo responde. E por que nós não escutamos? Por que não estamos conseguindo assimilar e nos assemelhar a esse impulso que nos chega? E enfatizamos mais a oferta e o pedido e não o assumir. Ou nos assemelhar. É diferente, não é? E nós não podemos ter controle sobre esse processo. Então, no preparatório, a personalidade, ela se vê crescendo, ela começa a observar algumas virtudes, ela começa a parecer um pouco mística. Então, tudo são gratificações que ela se sente um pouco controlando ou dominando o processo. Nós, a esse momento, já poderíamos estar servindo a hierarquia. Me corrijo, servindo mais conscientemente a hierarquia. Como? Com a nossa própria transformação. Na nossa condição humana, numa condição anímica e espiritual. E esse processo não é conduzido pela personalidade, porque ela não tem ferramentas para isso. Não tem ferramentas para isso. Porque a personalidade, ela tem um mecanismo de criar expectativa, a tendência de repetir uma experiência, não é assim? A nossa tendência é sempre repetir uma condição, para repetir a experiência e sentir até que estamos no caminho certo, porque estamos repetindo o processo e então criamos uma expectativa do mesmo resultado. Hoje, muitas almas se sentem sofrendo profundamente, inclusive, que elas repetem o mecanismo e já encontram o quê? O vazio e o silêncio interior. E ao invés de verem nisso uma espécie de um vácuo que está atraindo-as para o nível mais profundo, elas se inquietam. E ao se debaterem, elas voltam a pegar essa tábua de salvação, que é o conhecido e o esperado. Dá para acompanhar a reflexão? E não saímos disso. Ficamos ali presos naquela tábua de salvação, no meio de um oceano, não? Quando ela aqui está nos convidando realmente a nos liberar. Claro que para dar lugar ao inesperado e ao desconhecido, nós temos que resgatar dentro de nós o que talvez, não sei se tecnicamente ou cientificamente chamamos de fé. Porque senão, o que vai nos conduzir, o que vai nos segurar, o que vai nos fazer ou nos trazer energia para persistir se não temos fé? E não é ter fé em algo, crer em algo, é ter fé, é nós sabermos, no consciente direito, que é muito ligado com os estados de fé, nós sabemos que nós somos parte de algo maior, nós sabemos internamente. O ponto é que nós não nos permitimos viver isso, porque o tempo inteiro estamos querendo conduzir o processo, então não nos nutrimos dessa pulsação do momento presente. Não, nos sentimos presos e não soltos e abraçando essa nova situação. Agora, façamos para nós mesmos a seguinte pergunta: eu quero abraçar o desconhecido? Eu quero descobrir novas nuances dentro e fora de mim? Então façamos, se a resposta é sim, a mente orgulhosa vai dizer que sim, então vamos desafiá-la. Hoje, cada um que nós encontramos, que nós já conhecemos, nós não tínhamos já um preconceito sobre esse indivíduo? Nossa, encontrei fulano, então todo aquele relatório, o dossiê, sobre aquele indivíduo se apresenta para nós, não é assim? E nesse preconceito, se aquele indivíduo tivesse sido transmutado, inclusive, eu nem percebo.
ou se aquele indivíduo estiver irradiando um estado superior, eu nem cogito que na minha compreensão, imagina fulano irradiar uma energia superior, sem chance. Então, isso que nós chamamos de familiaridade, não é só essa questão humana, é nós ficarmos com essa familiaridade, com um preconceito sobre os demais. Se nós pudéssemos realmente a cada dia acordar, estamos abertos para o inesperado e desconhecido, nós íamos descobrir em cada fato, em cada um, coisas que nós nunca imaginávamos. Porque a nossa atenção mental está no que eu já conheço, que a mente vive de memórias ou de recordações, e às vezes está diante de mim uma situação eu não estou vendo, não consigo ver, não consigo perceber. Estou preso e o coração não consegue pulsar. Não estou vivo diante daquilo. E se nós nos dispusermos a isso, a amar esse desconhecido, esse inesperado, nós iríamos ver, não, que existe algo mais além, que está nos chamando continuamente, está nos atraindo, está nos convidando para um aprofundamento. E o alerta que nós temos recebido da hierarquia, no sentido da qualidade de vida que nós temos, ele tem sido intenso, porque nós aqui não temos o karma de lutar pela sobrevivência. Se nós vamos passar aqui uma semana, ou 5 dias, ou 2 meses, ou 5 meses, ou 5 anos, ou 20 anos, isso é fora do tempo. O tempo que nos corresponder. Então, enquanto estamos atravessando essa experiência, nós estamos liberados desse karma que 99% da humanidade carrega, que é lutar pela sobrevivência. E essa liberação kármica, que parece uma coisa tão óbvia, não, dentro de uma certa ideologia que poderíamos ter, ela é o que nos permitiria nos ocupar disso, da nossa vida interior, de identificarmos o nosso próximo passo. Estarmos interessados do que nós temos que nos transformar, e corrijo, do que está sendo transformado em nós. E buscar a transformação não é chegar em algum lugar, é viver como vive a natureza, como vivem os reinos. É uma transformação contínua. Quem já acompanhou de perto alguma ave, essas aves maiores, não? Mesmo os pequenos pássaros, eles não estão o tempo inteiro limpando as penas, trocando as penas, não, que já não estão funcionando bem, não sei como é que eles funcionam, os pássaros, né? Mas estão o tempo inteiro ali se liberando daquilo que eles percebem que é uma renovação contínua, necessário. Até um pássaro tem essa consciência. E nós, humanamente, temos essa tendência à cristalização e ao apego. Não? Bem, dar lugar, então, significa tirar algo do lugar que está e dar espaço para o inesperado e o desconhecido. E se nós realmente pudéssemos pensar hoje, bom, hoje, o quanto eu conscientemente estive diante de alguém ou de uma situação, mesmo ou principalmente no exercício espiritual que nós fazemos hoje. E a vida interior, já que esse atributo é sobre a vida interior, ele é esse mecanismo, não, digamos, esse núcleo, ou é essa situação, ou caminho que nos permite romper com esse ciclo vicioso. Porque o ego não tem controle sobre a vida interior. É um processo de contínuo abandono de nós mesmos para o desconhecido. E veja bem, se nos ambientes da obra nós não precisamos lutar pela sobrevivência, por que não podemos estar o tempo inteiro vivendo ou buscando e expressando a nossa vida interior? Por que todo o tempo é o que se passa fora de nós que nos estimula e não o que vem de dentro de nós? E se eu não tenho vida interior, eu jamais poderei compreender o outro. Não tem condição nenhuma. Mas se eu tenho vida interior, aquela medida de esforço, dedicação, entrega que corresponde ao meu momento, quando eu vejo o outro, eu vejo projetado no outro esse mesmo esforço. Então emerge de mim uma compreensão profunda.
e não uma ansiedade ou uma necessidade de catalisar um processo que eu nem sei o que está acontecendo dentro do outro. Quem é que sabe o que está acontecendo com o outro? Não sabemos nem o que está acontecendo conosco, quanto mais com o outro. E quando e se nós soubermos, temos que saber que é apenas uma parcela da realidade, aquela que a hierarquia nos permitiu ver, ou aquela que é necessário ver. Mas considerar isso como o todo é um erro importante do ponto de vista ético e espiritual, é como desconsiderar todo o resto. Então, se nós limitamos a nossa busca a algo, não, façam essa pergunta mutuamente ou para si mesmos. O que eu estou buscando? O que eu estou buscando? Imediatamente, a mente, não, ela vai querer responder, ela vai querer preencher esse lugar da pergunta, ou o ego. Então, deixa ela responder, mas continua perguntando. E a resposta vai ser exatamente como a pessoa colocou no início aqui. Ela vai encontrar um vazio e um silêncio, para dar lugar a isso que nós não estamos esperando e que nós não conhecemos. Então, Hertz tem um código genético, se podemos dizer assim, em relação ao nosso processo interior, que são esses caminhos, não? Os atributos de Hertz são todos caminhos. E esses caminhos vão construindo para cada um de nós, vão ajudando que o nosso mundo interior possa ter uma ferramenta, possa se recordar de como é essa trilha, de qual que é essa trajetória.